Bom dia a todos. Agradeço o convite ao JM para aqui estar, congratular a organização do evento, ao JM e à Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, pela organização deste debate sobre esta temática transversal e tão importante. Na Ordem dos Enfermeiros estamos sempre abertos a este tipo de eventos, onde se debate a saúde, porque achamos que também é realmente importante ouvirmos as associações do sector, as associações profissionais, e neste caso em particular, aquela que aqui represento. Se queremos ser ouvidos, também temos que participar neste tipo de debates e fóruns. Cumprimento todos os colegas de painel, ilustres profissionais, que também ainda aumentam a minha responsabilidade de abrir aqui este debate, Sr. Secretário Regional da Saúde, Sra. Presidente da Câmara do Ponta do Sol, o Dr. Daniel Neto e os senhores jornalistas. E cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, entidades, governantes, sociedade civil e todas as pessoas que nos acompanham lá em casa. Começo por um pedido de desculpas pela deselegância que vou ter de cometer, por outros compromissos assumidos e a fazeres. Não poderei ficar até ao fim, terei que me ausentar mais cedo, portanto, só para não estranharem, entretanto, depois o meu lugar vazio, mas, felizmente, faço-me acompanhar de outros colegas da secção regional, a professora Otília Barreto, a professora Cristina, o enfermeiro André, portanto, certamente depois, na altura do debate, alguma questão dirigida à Ordem, que com certeza eles também estarão aptos a responder caso seja caso disso. Por outro lado, dada a importância, fiz questão de marcar presença, pese embora todos estes constrangimentos. Portanto, na preparação que fiz para este evento, naturalmente fui-me munir também da informação e como tal, e muitas das coisas que vamos aqui falar já estão descritas, até presumo que as nossas intervenções hão de tocar pontos semelhantes. Professor Adalberto Campos Fernandes, professor Manuel Lopes, professor Constantino Sagalarides, chega à conclusão que o diagnóstico até está feito. A roda está até inventada e talvez nada do que aqui vou dizer será de novo e a realidade que vivemos está documentada, está estudada, mesmo até do ponto de vista de evidência científica e indicadores. Mas, se isso é assim, porquê que temos dificuldade? Porquê que essa tal mudança de paradigma que tanto falamos é difícil de almejar? Portanto, julgo que isso também claro que isso são mudanças culturais e isso naturalmente demora sempre mais tempo. É sempre mais difícil de alcançar, porque isso também depende das pessoas que compõem o sistema, dos cidadãos, da sociedade como um todo, aos seus diferentes níveis. Como tal, vou tentar realçar também aquele que é um pouco mais o olhar e a perspectiva dos enfermeiros, que são, naturalmente, também o maior grupo profissional na área da saúde e aqueles que mais de perto conhecem e contactam com a realidade e as dificuldades dos cidadãos. E, portanto, se dúvidas ainda existissem sobre a importância da saúde na sociedade, a pandemia veio demonstrar cabalmente a necessidade de um sistema de saúde forte, capaz e de se adaptar a novas questões e novos tipos de procura. O Serviço Regional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, os seus profissionais provaram ser, provavelmente, a instituição com maior elasticidade, capacidade de trabalho e de resposta no país, e mesmo no mundo, com recursos humanos altamente diferenciados e uma organização que se reinventou diariamente, quase que hora a hora. Contudo, os tempos que vivemos indiciam profundas alterações e que exigem, naturalmente, mudanças e adaptações do sistema. As alterações demográficas e epidemiológicas evidenciam elementos que nunca antes havíamos presenciado. Temos uma esperança média de vida em crescimento, desde há 40 anos esta parte, que já supera os 80 anos. Temos o envelhecimento demográfico a acentuar-se, os jovens até aos 15 anos são 13% e a população acima dos 65 são 22% da população. O número médio de filhos tem vindo a baixar, não permite a reposição geracional e só no primeiro semestre deste ano, aliás, a Madeira registrou um saldo natural negativo de menos 814 pessoas. Isto é muito significativo para uma região como a nossa. Portanto, dá-se aqui o tal fenómeno do duplo envelhecimento. Somos mais velhos, mais pessoas e com mais idade. Temos um saldo migratório negativo, agora com uma geração mais qualificada a sair, perda populacional nos territórios do interior,
Fecham-se serviços porque não há população, mas também nunca iríamos reter a população sem esses serviços. Temos um índice de pobreza nos mais idosos acentuado e que vivem cada vez mais sozinhos, aumento das doenças crónicas, multimorbilidade, pessoas dependentes nas suas atividades de vida diárias e uma baixa literacia em saúde. Em simultâneo, cresce a complexidade na resposta dos serviços de saúde, com dificuldades em responder à procura, às listas de espera, aos tempos máximos de resposta e, portanto, consubstanciando-se em problemas, no fundo, de acessibilidade ao sistema e, por consequência, também na sua sustentabilidade. Daqui julgo que se conclui que o foco e a prioridade têm de naturalmente se centrar, em particular, nos nossos mais idosos, em função da sua relevância em números, com este crescimento exponencial, nas suas necessidades que evidenciam, nas políticas que se querem adotadas para essa sua capacitação deles e de quem os rodeia, dos seus cuidadores, seja na literacia, nas tecnologias, assim como também no envelhecimento ativo e saudável. Estes são apenas alguns factos que demonstram o desafio com que nos confrontamos. Não é apenas o envelhecimento que está em causa, até porque esse pode ser visto como um sinal de desenvolvimento da sociedade, ou sucesso também dos próprios sistemas de saúde. Mas é uma questão multidimensional que não se prende apenas na saúde. Essas determinantes económicas, o impacto da pobreza, é também um fator determinante na doença, seja pela literacia, pela prevenção ou mesmo na própria gestão da doença. Nada disto é novo. A OMS já em 2010 conceitualizou todas estas determinantes sociais de saúde. Todavia, temos que ter bem claro que a resposta a estes desafios não depende apenas de mais profissionais, mais médicos, enfermeiros, hospitais, centros de saúde, embora essas respostas sejam necessárias. Depende, sim, dessa tal mudança de paradigma que tanto falamos. E, em primeiro lugar, julgo que nesta questão o cidadão está em primeiro lugar. É preciso envolver as pessoas no seu projeto de saúde, fazendo uma sobreposição entre aquilo que é o projeto de vida e o projeto de saúde. Estilos de vida, ordenamento de território, qualidade de água, de ar, saneamento básico, portanto, muitas dimensões que confluem para esta situação. Só depois, então, a necessária rede de cuidados de saúde, que foi pensada para uma realidade demográfica e epidemiológica completamente diferente da atual e ainda sem a adaptabilidade que se requer para esta nova realidade. A saúde em todas as políticas é um desígnio da União Europeia, mas, entretanto, na voragem da crise, acabou por ficar um pouco para trás. A efetiva centralidade nas pessoas, no que diz respeito aos modelos organizacionais, é também primordial. O professor Constantino Sacalarides fala que temos de deixar de ter instituições verticais e isoladas para passarmos a as ter horizontalmente, com continuidade e integração de cuidados, sem obstáculos ou demoras ou perdas de informação. E o processo de cuidados de saúde tem que ser visto como uma cadeia de valor, ou seja, o valor em saúde é definido pelos resultados atingidos pelos doentes. Muitos outros desafios temos pela frente para se almejar essa equidade e inclusão social. Por exemplo, diabetes. Temos 10% de portugueses diabéticos, sendo que as pessoas sem escolaridade ou apenas com o primeiro ciclo possuem 5 vezes mais probabilidade de terem diabetes do que as com maior qualificação, com ensino superior. O mesmo acontece na hipertensão arterial. Estas dimensões acabam por resultar em disparidades no que se refere, por exemplo, à esperança média de vida. O combate a esta realidade passa necessariamente e seguramente pela educação, pela literacia, pela melhoria das condições de vida das pessoas, mas, sobretudo, por uma aposta clara na prevenção. A promoção da saúde tem deixado de ser a última das preocupações de todos, para ser uma aposta já a médio e a longo prazo nessa mudança de hábitos. Eu espero que a recente criação de uma nova Secretaria de Estado da Promoção da Saúde seja um sinal político de uma atenção renovada e redobrada a esta importante área, mas de forma análoga e também por uma questão de justiça, também devo dizer que a recém-criada Direção Regional para as Políticas Públicas de Longevidade são um importante sinal de atenção para a questão dos nossos idosos. Em ambos os casos veremos com que resultados práticos que daqui vão advir. Nesta transformação tão necessária, são fundamentais as lideranças intermédias,
todos os profissionais que compõem o sistema. Precisamos de remodelar processos e, para isso, necessitamos de profissionais com capacidade de gestão, focados nas necessidades, nos resultados, com critérios de avaliação e envolvendo todos. No mundo em mudança, as instituições que não se conseguem modernizar continuamente acabam por se tornar obsoletas e cair, e a digitalização nesta área promete revolucionar os cuidados de saúde. A telesaúde, que utiliza as tecnologias de informação e comunicação para apoiar à distância a saúde nas vertentes da prestação de cuidados, da organização dos serviços, na formação dos profissionais e dos cidadãos, contribui para ultrapassar muitas destas barreiras geográficas, temporais no acesso à saúde, promovendo uma maior coordenação, integração e continuidade desses cuidados. São vários os exemplos que já estão implementados e que também gostávamos de os ver concretizados também na nossa região, onde os enfermeiros também desempenham um papel crucial nessa monitorização à distância dos doentes nos seus ambientes. Temos projetos já de doentes respiratórios, já é uma realidade em vários centros hospitalares do país, que estão documentados, permitem diminuir para cerca de metade o número de urgências e 30% o número de internamentos, por exemplo, com a doença pulmonar obstrutiva crónica. Outros bons exemplos existem noutras áreas, como nas feridas, na insuficiência cardíaca, hipertensão, obesidade, permitindo aos utentes um maior acompanhamento a partir de casa, nomeadamente com os enfermeiros que fazem o controle das suas patologias. Mas para esta resposta de proximidade, naturalmente isso requer um reforço dos grupos profissionais que mais permanentemente estão nessa linha da frente e, naturalmente, com condições de trabalho também adequadas. Mas, para além de refletir no número que é necessário para estas crescentes necessidades do sistema, é importante também pensar como podemos aproveitar e potenciar esses profissionais que já existem e tornar os serviços mais eficientes na resposta aos cidadãos. E neste âmbito, julgo que é consensual e por todos compreendido, que o trabalho em saúde não resulta do trabalho de um único grupo profissional, resulta do trabalho de uma equipa multidisciplinar e disso ninguém duvida. Contudo, também nesta área, precisamos de descentralizar competências, por forma a garantirmos, além de cuidados seguros, a acessibilidade em tempo útil aos cidadãos e também, desta forma, também contribuirmos para essa sustentabilidade do sistema. E é a nossa opinião, na Ordem dos Enfermeiros, que muito haverá ainda por fazer nesse aproveitamento das competências dos próprios enfermeiros, particularmente os enfermeiros especialistas. E aqui posso dar alguns exemplos de algo que já vigora em vários países, principalmente no norte da Europa, como, por exemplo, e fazendo uma relação com a nossa realidade do país, ainda agora o país assoberbado com a crise nas urgências obstétricas, porque não os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, conhecidos pelas parteiras, realizarem o acompanhamento das grávidas de baixo risco e realização dos partos normais, como estão legal e tecnicamente habilitados para isso? Porque não os enfermeiros especialistas em saúde infantil acompanharem o desenvolvimento das crianças não patológico? Porque não os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação prescrever uma ajuda técnica para um doente? Um andarilho, uma cama articulada, um colchão de pressão alterna. Isto está vedado. Porque não um enfermeiro especialista em saúde mental acompanhar os doentes do foro mental em situações de compensação, principalmente ao nível da comunidade onde são tão necessários? Porque não um enfermeiro especialista em saúde familiar ou a pessoa em situação crónica revalidar as receitas dos doentes crónicos? Outro exemplo muito mais básico, mas que demonstra a complexidade e às vezes a própria burocracia do sistema, porque motivo um simples pedido de um transporte de um doente que tem alta hospitalar numa ambulância, apenas pode ser requisitado por um médico. Como podem imaginar, isto gera um conjunto de ineficiências, insuficiências, atrasos e acabamos por complicar a vida dos doentes e dos profissionais. E para tudo isso é muito importante que cada vez mais se reconheça o papel, nomeadamente também dos enfermeiros, que ocupam nesta prestação de cuidados. Esta abordagem será a chave para o sucesso do Sistema Regional e Nacional de Saúde, para a sua reinvenção, num mundo mais tecnológico, mas seguramente nunca deixando de ser verdadeiramente humano. Era esta a primeira reflexão que trazia para partilhar convosco. Agradeço a vossa atenção dispensada. Fico ao dispor, naturalmente pedindo já desculpas pelo o que mencionei logo de início, de ter que, entretanto, me ausentar um pouco mais cedo, mas agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Para já saudá-lo, porque cumpri rigorosamente os 15 minutos, nem mais nem menos, portanto, foi pontual. Vamos passar ao segundo orador desta sessão. Passo a